Vamos lá. A igreja e a escola. O que é a escola? Do que a escola trata? Qual é o propósito da escola? A escola, gente, é um lugar social, educativo, que prepara a criança para a vida. Nós temos que saber o que é isso. Qual é o objetivo da escola? Qual é o papel primário da escola? A gente fala escola dominical. A gente fala a escola secular. Qual é a diferença entre escola dominical e qual é a diferença entre escola secular? Então eu coloquei aqui que a escola, se vocês analisarem, quando a gente observa essa definição, a escola, ela tem o papel, ela tem um trabalho de preparar as pessoas, as crianças, para esta vida. É muito importante isso, nessa definição que nós colocamos aqui. Ela tem essa atividade educativa. A escola, ela busca humanizar ainda mais a criança. Esse era o papel da escola. A escola, ela tinha o alvo de ensinar matérias para que o aluno pudesse desenvolver o seu lado profissional, educacional, com um preparo bem adequado. Lamentavelmente, as escolas passaram a ser dominadas por influências ideológicas. Sabe por que às vezes a igreja, pastor Zezinho, pastor Gés, pastor Maurício, sabe por que a igreja às vezes ela entrou nessa questão política? Não é porque ela quisesse. É porque de repente começou professores a desenvolver um papel que era dos pais, ou que é um papel dos pais, e o professor começou a se intrometer nessa questão. Não é trabalho do professor ensinar crenças na igreja, eu vou já falar, na escola. Não é papel do professor entrar na formação sexual da criança. Não é papel deles fazerem isso. E aí de repente, vocês sabem, quem de vocês não os pastores aqui não receberam no gabinete uma pessoa dizendo assim, olha, você é crente, mas você tem que usar assim, porque aqui na escola, contrariando já os princípios. Não é trabalho da escola trabalhar a questão de como a pessoa vai se vestir. Isso é trabalho dos pais. É claro que se a escola tem uma norma de um fardamento, é uma coisa. Agora, ela querer legislar em uma função que é dos pais, não dá certo. Então, a escola, ela tinha um trabalho de formar essa pessoa para a vida. Então, a escola, queridos irmãos, ela tinha esse objetivo de trabalhar o cidadão para que ele pudesse desenvolver-se intelectualmente, socialmente e contribuísse bem para o seu estado. Esse era o trabalho da escola. O trabalho da escola era só isso aí. Mas desde o momento em que os homens começaram a querer tratar de questões da família, dos pais dentro da escola, aí a igreja se revoltou. É essa a questão. Mas vamos analisar. A escola secular prepara para a vida neste mundo. A escola dominical, que ontem a irmã falou aqui, Robert Hikes, que era uma escola que a princípio visava tratar das crianças de ruas, tirar da vaidade, do crime, e foi um trabalho social. A escola desempenhou lá atrás, a escola que Robert Hikes desenvolveu, ela fez esse trabalho social aliado à questão espiritual. A escola chamada EBD, com os seus professores, é para trabalhar o lado espiritual das nossas crianças, dos nossos adolescentes, fortalecer a fé dos nossos irmãos, consubstanciar mais e mais a sua vida com a palavra de Deus. É por isso que as faixas etárias dentro dos currículos, elas são desenvolvidas. Então, a escola secular, ela tem esse projeto. Se você analisar o ensino religioso na educação primitiva, nunca se deixou de aliar a escola com a educação religiosa ou com a questão da fé. Vocês se lembram? Quem primeiro ensinava na tribo as lições de tudo eram os pais, mas eles iam consultar o pajé, eles iam consultar o feiticeiro. Ou seja, a educação do destino de todos ali estavam aliada ao feiticeiro da tribo.
Se vocês analisarem, o Egito tinha as suas formações, mas no Egito quem mandava em especial na educação eram os sacerdotes. Eles promoviam a educação. Assim acontecia na Mesopotâmia, assim acontecia na Pérsia. Eles tinham essa ideia. E todo o tempo lá atrás a educação ela estava aliada ao poder religioso. Quando eu digo ao poder, não era ainda institucional, mas ela estava aliada, à educação estava aliada à crença da tribo, do pai, da mãe, sempre esteve aliado nisso. Ok? Então, qual a primeira escola cristã? Quando nós falamos de cristã, nós sabemos que a Igreja Católica, por muito tempo, inclusive na colonização do Brasil, a Igreja Católica ela estava envolvida com a questão da escola, com a questão da educação. Por que é importante a igreja saber disso? Porque a Igreja Católica, desde o período medieval, ela era quem mandava em tudo, inclusive nessa questão da educação. E aí você tem o catecumenato, que foi a primeira escola cristã. E o que essa escola ela fazia? Ela buscava ensinar as crenças para promover o batismo, para tornar a pessoa batizada. Ela ensinava sobre Jesus Cristo, acontecimentos relacionados à pessoa de Jesus Cristo e os mandamentos bíblicos. Quando a pessoa estava aliada a esse poder da igreja com a escola, as pessoas já iam sendo batizadas dessa forma. Então deixa eu dizer uma coisa, por que o catolicismo se tornou tão forte e poderoso? Porque o catolicismo estava aliado ao poder e o poder aliado ao poder religioso. É muito bom vocês atentarem para isso, ao poder religioso. Se vocês analisarem em 1549, quando os jesuítas começam a desenvolver os seus trabalhos, eles vão simplesmente aliar o trabalho deles. Quem fala muito bem isso, Anuar, é o Cláudio Piletti, Nelson Piletti, eles falam muito bem isso na obra dele. Saviano também trata isso, né? Então, eles mostram como a educação era processada. A igreja chegava, tinha os índios aqui. Então, vamos catequizar, vamos pegar os índios e vamos tirar desse poder europeu e vamos aplicar a nossa crença. Eles usavam Deus, usavam a fé e empurravam a goela abaixo a determinação da igreja. Mas a igreja no Brasil estava aliada ao poder aonde? Em Portugal. Ou seja, sempre houve uma ligação do poder da igreja com o poder do Estado, com o poder religioso. Então, acontecia essa forma. Depois você pode observar aqui que essa maneira era uma forma autoritária do poder religioso. Isso não deve acontecer. Por exemplo, nós não devemos pregar o evangelho, não devemos pregar o evangelho para empanturrar o povo ou obrigar. Jamais. A nossa missão é pregar o evangelho e deixar que o Espírito Santo convença. Não é isso? Olha, vocês podem observar, coloca aí na tela para os irmãos observarem. Em João 16, 6, 7. A igreja, e eu não estou aqui falando mal da igreja de ninguém, eu estou falando apenas um aspecto histórico. E eu vou falar quem é que vai romper com esse sistema aí. 16, 7, vai lá. João. Observem bem. Ele, pode passar, ele diz aqui, ó, e quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, eu não posso ser um cristão e tentar empanturrar ou colocar goela abaixo a minha fé, a minha crença. Não. Nós temos que entender isso. Olha, se eu vou passando na rua e eu entrego um folheto e a pessoa não quer receber, é direito dela fazer isso ou não? Sim, é um direito dela, a vida é dela. Agora tem crente que na hora que a pessoa não recebe, ele diz, olha Satanás, tu vai arder no fogo do inferno, miséria, que não recebeu a porção da palavra de Deus. Não sabe o que é Bíblia. Jesus diz, quando vos perseguirem uma cidade, fugi para outra. Quando não receberem vocês nem o evangelho, faça o quê? Sacode, olha, eu fiz minha parte. Irmão, eu não tenho que tentar colocar a minha fé na fé dos outros. Eu tenho que pregar o evangelho, dizer que Jesus morreu pelos meus pecados, é o Salvador. E quem quiser aceitar, quem é que vai convencer? É o Espírito Santo de Deus.
Mas muitos se revoltaram, alguns sistemas, até hoje a FUNAI agora tem certa resistência, para entrar lá dentro tem que ter todo um processo, porque não se pode obrigar ninguém a ser crente. E a igreja, ela estava aliada a esse poder, e muita gente serviam apenas de aparência, não era a ligação mental, e nem pelo amor verdadeiro, como nós acabamos de falar. Pode voltar lá. Então vocês podem observar, pode passar. Aí nós temos aqui as escolas cristãs. Nós temos as escolas catequéticas e as escolas monacais. O que era isso aí, pastor Zé? Observem que isso aí era chamado as escolas cristãs. Essa primeira aí era aquela que tinha um método, até que o Lutero também fazia. O método que eles faziam de perguntas e respostas. Isso, eles faziam essa questão de perguntas e respostas. A catequese trabalhava dessa forma. O Lutero, ele também adotou isso da Igreja Católica e ele implantou. Ele pegava as noções básicas, ele começava com as noções básicas e depois ele ia para as noções mais profundas. Então, quando você vê essas escolas catequéticas, o método dela era um método dedutivo. Você vai ter Francis Bacon, que mais na frente ele vai se opor e vai defender um outro tipo de método, né? Porque vocês sabem que um começa do particular para o geral e o outro do geral para o particular. Muitos perguntam, na leitura da Bíblia, qual é o melhor método? É começar do geral para o particular ou começar do particular para o geral? A princípio, eu sou de acordo que você comece do geral para o particular. Vou dar um exemplo aqui. Se você vai ler Romanos, e se você vai fazer uma análise primeiro de Romanos 1,16, por que Paulo estava dizendo que o Evangelho é poder de Deus? Se eu fizer um panorama geral do capítulo 1 ao 16, eu vou entender primeiramente o geral que Paulo está mostrando que todos estão em pé e que eu preciso do Evangelho, que é o poder de Deus. Agora, se eu quero lições mais analíticas, mais preciosas, eu começo do particular para o geral. Entendeu? É como uma pedrinha, no livro que eu escrevi sobre hermenêutica, não tenho mais esse livro, é como uma pedrinha que você joga na água, e quando você joga uma pedra na água, o que ela faz? Não. Quando você joga uma pedra na água, o que aparece na água? O círculo, está aí, pastor Pádua. O primeiro, segundo, terceiro, pronto. Assim é dessa forma que deve acontecer na leitura da Bíblia, na palavra de Deus. Quando você começa do geral para o particular, você vai ter uma formação boa na Bíblia. Por que hoje tem muitos pregadores que pregam errado? Porque não tem a leitura saudável da Bíblia. E se o professor da escola dominical, vou dar um exemplo aqui, você vai pregar em Efésios, vou dar um exemplo aqui. Aí você começa, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verso 3. Mas se eu tiver uma visão panorâmica de Efésios, eu vou saber do que o capítulo, ou cada capítulo está tratando. Ou seja, preste bem atenção. Primeiro, ele está falando da bênção que o Pai dá, a bênção à igreja. Segundo, capítulo 2, a vida que Deus dá à igreja. Capítulo 3, a revelação da igreja. Pronto. Até ali, do capítulo 1 ao capítulo 3, é a parte teórica. Paulo está escrevendo só para mostrar que a igreja é abençoada, a igreja tem a vida e a igreja é revelada. A partir do capítulo 4 ao 6, é a parte prática. A igreja em submissão. Capítulo 5, a submissão do marido e da esposa. Capítulo 6, a submissão dos filhos. E o final, a submissão debaixo da proteção no exército de Cristo. Então pronto, aí você pega todo o livro, e se você for pregar em qualquer capítulo, você sabe todos os compartimentos da casa. Não há dificuldade, o problema é que às vezes, como diz Gordon Fee faleceu agora, não foi? O Gordon Fee faleceu agora. Não foi ele? Foi, faleceu agora. Ele dizia assim, ele falava, não tente atoldar demais a água, senão o povo não bebe. Aí tem professor que ele não sabe, ele vai para a escola dominical, ele pega só aquele textozinho que o autor coloca no texto áureo, na leitura em classe. Ele pega só aquilo ali, você não vai fazer muita coisa. É por isso que o livro de apoio, por exemplo, o pastor Ezequiel escreveu essa lição atual.
Hoje a lição amanhã será responsabilidade individual. Se você ler só aqueles versículos que ele colocou lá, você não vai ter uma compreensão clara. Para que você tenha uma compreensão clara, eu tenho que ler todo o capítulo, e eu tenho que ler pelo menos um pequeno, eu estou dando um macete para você, eu tenho que ler pelo menos um livrinho pequeno, que me dê um panorama geral do que seja Ezequiel. Aí você vai estar lá, mas você vai estar sabendo em uma visão ampla, quem na verdade é o dono da casa. Ok? Coloca aí Atos 1:8. Eu até falei isso agora em Lago da Pedra. Vou dar um exemplo aqui, sobre detalhes particulares. Pronto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Um dia desse, um jovem me ligou e disse assim, estudante de grego: Pastor Aziel, aí você recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas aí, se você analisar, tem um que está no caso do nominativo, que é o sujeito. Aí ele diz, mas aí as testemunhas, aí elas são sujeitos dentro da frase? Porque a ideia lá no texto é essa. Aí eu disse, não, meu filho, agora aí você vem análise particular. Eu disse, é só você analisar o verbo sereis. Veja a estrutura da oração. Sereis testemunhas. O verbo eimi no grego, sempre ele vai funcionar de modo diferente. Ele vai trazer como um predicado. Então, ali não está, ainda que apareça no texto como sujeito, mas devido ao uso desse verbo, a estrutura muda. Ou seja, se eu não tiver uma análise particular, crítica dessa passagem, eu não vou entender. Mas qual é o geral da passagem? Poder, promessa para os discípulos evangelizarem. Então você que é professor da escola dominical, você que é um cristão, você tem que ter todas essas nuances, esses detalhes. Vamos voltar lá. Só para vocês compreenderem aqui. Rapidinho, que eu vou correr aqui. As escolas catequéticas, elas trabalhavam... Tem um nomezinho, rapaz, mas eu me esqueci agora. De Lutero, que ele fazia isso. Esse catequizar, vocês podem observar que a igreja diz assim, fulano fez a primeira comunhão. Vocês se lembram disso? Fulano fez... Eles traziam os elementos básicos. Os elementos básicos. Os elementos básicos. Era o catecismo, era mais ou menos isso. Isso, é o catecismo, que é chamado catecismo menor e catecismo maior. No catecismo menor, tinha as perguntazinhas bem básicas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem é Deus? Como Deus tem vida? Como se relacionar com Deus? Quem é o Espírito Santo? Pode perguntar para irmãos aí. Quem é o Espírito Santo? Tem muitos que não sabem. Para responder. E era assim que o catecismo trabalhava. Vocês já imaginaram? Tem um livrinhozinho meio pequeno. Quem é Deus? Deus é o autoexistente, João 5,26, que tem vida em si mesmo. Como eu conheço a Deus? Pela palavra. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. Então, se você, professor, não tiver... Aí tinha um catecismo maior. O catecismo maior já era para trabalhar as perguntas mais pesadas. E quem vai falar isso? Paulo. Paulo diz que vai ter as mensagens, a mensagem elementar, básica, não é assim? E aí o escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim, eu esperava que vocês já tivessem saído do ginásio. Não é assim que ele diz? Eu esperava que vocês tivessem saído, mas vocês ainda estão lá. Tem crente que nunca sai do leite. Tem irmão que tudo escandaliza, ele sai comendo um leitinho. 40 anos de crente é bebendo leite. Não, tu já tem que estar comendo panelada, feijoada. É desse jeito, é mocotó. Agora pronto. Aí vem as escolas monacais, essas escolas aqui, elas estavam ligadas mais para a formação dos monges, dessas pessoas, como nós estamos falando aí. Ela procurava tão somente formar pessoas com ideais voltados para a vida eclesiásticas, mas não para outro método. Ela não tinha essa função.
Ok? Então vocês perceberam que a Igreja Católica, ela vinha com um poder para a educação, mas a educação dela estava nesses 3 viés. Quais são os 3 viés que eu falei? Quais são? Hein? Quais são os 3 viés? Não, as escolas que a igreja vem aliado com o poder de Portugal, ela tem 3 viés. Eu falei agora para vocês rapidinho. Quem se lembra aí? O catecumenato, se voltavam para ela, né? Estava aí, ó, está lá em cima, o catecumenato. Depois vem as escolas. Coloca lá, irmão, para eles. O segundo, pode passar. As escolas catequéticas. E depois vinham o quê? As escolas. Pronto. Até aí a igreja. Perceba que a ênfase sempre da igreja era atrelada ao que era espiritual. Não está ainda, por exemplo, formar para competir na vida, formar para o mercado, formar para a profissão. Mas todas as escolas da atualidade, aqui no Ocidente, elas tiveram influências da igreja. Todas as escolas no Brasil, todas elas. Passe aí, vou correr aqui só para os irmãos terem uma ideia. E aí você tem, como era o currículo da escola naquela época? Era baseado em Platão, lá no século IV. Eles se baseavam em Platão, e o que o Platão traz? Olha aí, ó, vamos lá, bem forte, qual era o currículo dele? O que tinha que ter? Vamos lá, gramática, o que mais? Retórica, o que mais? Dialética, o que mais? Aritmética, o que mais? E o que mais? Astronomia e música. Quase todas, aliás, todas, baseavam-se nessa estrutura aí que vem de Platão. A música, ela era muito importante porque, além dela ser terapêutica, era uma arte, e é uma arte, né? E aí vocês podem observar que tinha tudo isso aí. Olha aí. Antigamente, quem soubesse fazer as 4 operações já era formado. Sim ou não? Já era formado. Só saía da sala de aula. Eu tinha uma professora, eu acho, ela ainda é viva, ela mora em Lago da Pedra. E aí pronto, só saía na sexta-feira, tinha a palmatória, não tinha? Só saía se tivesse na ponta da língua. Pegou? Pronto. Até hoje, na hora que eu falo em tabuada, eu me lembro tudinho. Que eu decorava tudinho. Até hoje eu tenho decorado. Fiquei tão viciado que um dia desse eu estava atrás de uma tabuada, a primeira tabuada que eu tive. E eu consegui ela. Pois é, era do bolo mesmo, que dava. Mas preste bem atenção. As pessoas aprendiam, sim ou não? Então, era assim o currículo. Pode passar, meu filho. As escolas dos burgueses, mesmo assim, aliada à Igreja Católica, veio as escolas dos burgueses. E o que essas escolas faziam? Está aí, ó, chamada catedralícias, né? Estão aí elas. E essas escolas, se vocês analisarem, elas também estavam ligadas ao controle da igreja. Ela estava ligada ao controle da igreja. Ela estava firmada em viés eclesiásticos, porque essas escolas estavam sob o controle da igreja. Era a formação, a escola visava a formação de homens com muito conhecimento, mas ainda imperava o aspecto religioso. Isso é tão forte, gente, que você vê no Brasil, a maioria dos juízes são o quê? São o quê a maioria dos juízes? Deles que vão lá para o Juazeiro, não é assim? A maioria daquelas senhoras e até médicos são o quê? Tudo por causa dessa influência. Isso é muito sério. Vocês estão vendo o poder da escola? Já pensou se a igreja tivesse atuado assim? Atuou o judaísmo. Mas no Brasil, a igreja católica, ela veio com os jesuítas. Depois os jesuítas vão ser expulsos, não é assim? Quem sabe da história é muito bem. Mas eu estou mostrando aqui. Então você tem algo cíclico. Por que algo cíclico, pastor Azel? Primeiro, você tem o catecúmena, depois vinha a escola catequética, monacais e catedráticas. Essa catedrática, ela buscava um nível mais avançado, que era a formação da elite. E essa formação da elite envolvia o lado religioso. Vocês estão vendo o poder de uma formação? Pode passar aí. Vamos lá, já vou encerrar. Platão e Aristóteles, a educação da igreja católica,
que influenciou muito o Brasil, período colonial, ligado à coroa de Portugal. Ela era uma educação que estava pautada na base do ensino da igreja, e aí você tem o papel dos sofistas, a igreja e a escola. Platão e Aristóteles, eles trabalharam muito, a igreja trabalhou muito, porque Platão, ele vem com o pensamento da Grécia, e muitos cristãos adotaram o pensamento de Platão, chamado dentro do campo teológico do neoplatonismo, que influenciou muitos teólogos, inclusive alguns dos pais da igreja. Aristóteles também vai ser uma das bases para o ensino da igreja. Quem vai reviver Aristóteles é São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino vai reviver ele para a igreja católica. Ele vai trazer tudo dele, né? O Platão era mais teórico na pedagogia dele sobre a questão do idealismo, né? O mundo ideal. Já o Aristóteles, ele era mais concreto e mais prático. Enquanto que um é idealista, o outro é mais concreto e mais prático, é mais objetivo, né? Então, aquele Olavo de Carvalho, ele diz que tudo que a gente pensar, o Aristóteles pensou. Aristóteles era uma sumidade, né? Então você vê isso aí. O papel dos sofistas. Hoje pela manhã eu estive aqui e eu disse aos irmãos que o papel dos sofistas, por um certo lado, enquanto que você tem o triunvirato, Platão, Sócrates, Aristóteles, com os sofistas eles vão desencaminhar tudo, porque enquanto até ali tudo era feito por amor, os sofistas vão dizer o seguinte: eu dou ensino, mas eu só dou se eu for pago. É claro que tudo tem suas vantagens e desvantagens. Eles vão trazer a arte da retórica, os sofistas vão trazer, e a outra coisa é que os sofistas, eles irão contribuir para o surgimento das universidades e para os debates. Por quê? Porque eles diziam que isso era possível viver na polis. Olha lá, já se falava na democracia, mas eles vão dizer que era necessário que o filho do rico tivesse retórica, tivesse discurso para ir viver na polis. Não adiantava democracia, não adiantava poder de voz, se não tivesse a retórica, se não tivesse o diálogo. Tem muito irmão que aí nós temos a democracia, tem tudo, mas ele não tem poder de argumento, não tem poder de discussão. Aí não adianta nada. Aí você vê que essa influência dos sofistas, elas vão estar nas universidades. Eles vão trazer aí essa influência para o ensino superior. Quem vai trazer essa influência para o ensino superior? Os sofistas. Quem vai trazer são eles. E aí você tem aqui essa questão aí que nós já falamos aqui, a igreja e a escola. Nós podemos analisar aí a igreja e a escola, que vai ser a igreja, ela vai estar atrelada com as escolas irão surgir da igreja. Aqui no Ocidente, essa formação nossa vem pela influência da igreja. É por isso que Michel Foucault, o Derrida, o Jean Baudrillard, todos eles vão dizer que a educação no Ocidente, ela está contaminada. Por isso que ela precisava passar por um processo de reformação. Que eles chamam, tem um nomezinho, rapaz. Mas é uma desconstrução, é um nomezinho. A desconstrução de tudo que está aí, ou seja, quando você vê um deputado, olha a influência que eu estou dizendo para vocês, eles têm raiva de nós, porque diz que a cultura do Ocidente, ela foi cristianizada, e Nietzsche vai bater também fortemente nisso. Mas esses homens, eles vão dizer, vamos descristianizar, vamos desconstruir isso outra vez, vamos voltar para o zero. Então isso é muito forte. Por isso que eu quero que você que esteja aqui entenda a importância de você estar lá no domingo na escola dominical. Pastores, não feche a escola, não deixe de ir para a escola dominical. Chame os superintendentes, treine os superintendentes, fale dessa importância. Aí. E aí você tem aqui o ideal proposto pela educação de cada povo. China. O que a China queria? Eu estava agora, com um amigo meu, em Lago da Pedra. Um amigo meu, nós crescemos juntos, hoje é professor, ele muito inteligente. E eu, lá conversando com ele disse, pastor, você já percebeu o poder da China? Eu disse, já. Ele disse, não, mas eu não estou falando só do poder de riqueza da China. Você sabia que aqui no Brasil, agora a China está abrindo já escolas delas aqui?
Eu disse, rapaz, não me diga isso. Está abrindo escolas. E observem bem o poder que a China está tendo, a influência que a China está tendo. Perceba que os Estados Unidos é uma grande potência, mas será se ele está trabalhando como a China está trabalhando? E olhe lá o futuro da China, como economia, como potência. Então, não é de agora. É claro que a educação aqui no Brasil não vai funcionar com aquele estilo antigo deles lá aqui, mas ele me disse assim, olha, eles já estão preparados para uma nova filosofia aqui no Brasil. Não vão mudar a essência, vão mudar o método. E vocês podem observar, irmãos, se nós não ensinarmos bem nossos filhos, vai ser problema. E a China está aí, pesada. A China é pesada, não é só em comércio, não. E ela está se abrindo para o mundo no aspecto comercial, e está se abrindo para a educação também. E daqui um dia o Brasil está cheio. Cheio de quê? De treinamento. Você, em todos os aviões que você anda aí, você encontra 10, 20 chineses. É assim. A China, qual era o estilo de educação da China, pastor? A China, nós podemos observar que a forma antiga, eles tinham um exame, depois de um ano faziam um exame, depois de 3 anos faziam outro exame, tinham que conhecer as obras de Confúcio, e aí eles recebiam um grau, terceiro grau, que era do mandarim. Eles tinham essa perspectiva. Os gregos, qual era o ideal da educação grega? A beleza do corpo e do espírito. Gostavam de ginástica para o corpo, a música para o ouvido, com o propósito de desenvolver o espírito de lealdade à pátria. Era assim o ideal da Grécia. A educação chinesa, ela valorizava muito a humildade e aquilo que o indivíduo receberia, deveria perpassar para as gerações futuras. Você pode observar. Um dia eu fui visitar um irmão aí a gente chega lá e disse, pastor, tira as sandálias. Eu disse, irmão, não estou na China, não. Mas olha, hoje vocês podem observar que já eles lá têm uma cultura pesada e que olha, pode ser doutor, pode ser quem quiser, eles respeitam, porque eles foram ensinados a passar isso de geração para geração. E aí você vê a educação romana, ela era desenvolvida em familiar, era o pater poder, quem fez direito romano sabe disso. E aí o que acontece? O pai exercia o poder ilimitado sobre os filhos, responsável pela educação moral e cívica e religiosa dos mesmos. E ainda naquele tempo, não tinha escola, mas o jovem aprendia a honrar, reverenciar seus deuses, ler e conhecer as leis de seu país. Está aí. Lembrando que o ideal da educação romana era transformar ou educar para ser um herói, como militar. É por isso que quando você pega a história de Roma, cada militar ia lutar para ser grande, para ser famoso. Qual é o ideal da educação? Estão aí.